Ó, a gente falou assim, então nós falamos sobre o que é uma caloria, como que eu calculo o calor que é trocado por um objeto, como calculo o calor trocado por uma substância, nomes do calor, que é o que macete e o que mole. Então agora nós vamos falar especificamente sobre como que o calor vai passar de um corpo para outro, certo? Porque a gente só falou sobre o quanto de calor passa de um corpo para outro, não como que ele passa, tá? Esse assunto aqui normalmente é cobrado de vocês na forma de conceito, né? Então nós temos que focar nisso. Já viu um exercício do Enem que tem uma tirinha e ele tá usando uma luva? Aí eles falam sobre a luva e ficam falando várias suposições do porquê que a luva mantém a mão dele quentinha, sabe? Ah, porque a luva, ela transmite o calor dela para minha mão. Ah, porque a luva, ela vai fazer com que o calor de fora não entre na minha mão, sabe? Então esses conceitos são importantes. Na verdade, a luva, naquele caso, é um isolante térmico. Que nem a Alana, ela tá com o moletom dela. O que ela tá fazendo ali? O corpo dela tem a temperatura confortável e o ambiente externo hoje está com uma temperatura mais baixa. Então o moletom não deixa que o calor do corpo dela seja roubado pelo ambiente externo, para que ela não sinta frio. Quando você cede o calor para o ambiente, aí você tem essa sensação de frio, tá? Então ali a luva mantém o calor do corpo da pessoa na pessoa, não deixa com que ele vá para o ambiente externo, tá? E aí nós vamos estudar 3 formas de transmissão de calor. A primeira delas se chama condução. Ó, a condução aconteceu quando eu coloquei a mão na lousa, tá? Então ela ocorre entre sólidos. É necessário o contato. Ou seja, precisa de matéria, precisa de um meio para ocorrer. Um exemplo de condução que é bem assim do nosso dia a dia e a gente às vezes não se toca. Tem uma parede aqui da escola, tá vendo que agora o sol tá vindo meio que assim, né? De assim. Não tá vindo para essa sala, tá vindo na direção oposta. De tarde eu fico na sala lá no canto, que é a sala da parte antiga. Quando eu chego 1h da tarde, o sol tá assim na janela. E depois, se tá um dia de muito calor, eu fico com calor ali naquela sala o dia inteiro. E daí, então pensa que a irradiação do sol, ela vai chegando na parede, só que a parede tem uma espessura considerável, né? E aí esse lado da parede que está no sol, ele vai recebendo esse calor do sol. Então, ao longo do dia, o calor que está na parede de fora, ele vai sendo conduzido pela matéria para a parede de dentro, para a parede de dentro, para a parede de dentro, sabe? Então precisa de matéria para isso acontecer. Por isso que muitas vezes, tipo, naquele dia, você chegou em casa e não tá mais sol, mas você encosta numa parede, ela tá quente, né? Principalmente na nossa região, tá? Então ele ocorre principalmente entre sólidos e necessita do contato, ou seja, precisa de matéria. Porque eles acham, eles gostam muito de perguntar pra gente se a condução acontece, por exemplo, no vácuo. No vácuo não acontece, porque a ausência de matéria impede a condução, tá? Um exemplo bem comum mais ou menos, tá? Porque tem gente que tem gente que não tem. Sabe aquele fogão que ele não tem a chama? É a placa elétrica, não de indução, a elétrica, que tem aquele círculo vermelhinho aqui e ele esquenta. Então, imagina que a panela tá aqui, ó. E as panelas que a gente usa normalmente nesse fogão, ela tem uma base mais grossinha, que não queima o alimento, né? Então, pensa assim comigo, ó, que a chapa vai ficar quente, certo? E aqui embaixo
a panela tem uma área de contato entre a panela e a chapa, certo? Além disso, a panela, ela tem uma espessura E. E com isso, vai acontecer uma transmissão de calor, né, da chapa para cima. Então, é um exemplo nítido de condução, porque, ó, tá entre sólidos e é necessário matéria para acontecer, tá? E esse caso é o único que no vestibular, muitas vezes, você tem que calcular o valor do calor transmitido. Normalmente, essa fórmula que eu vou te mostrar, o enunciado te traz ou descreve para você como encontrá-la, tá? Então, I, ele vai ser uma constante K vezes A vezes a variação de temperatura, tudo dividido pela espessura do material. θ1 menos θ2. Então, ó, o θ1 é a temperatura aqui de baixo, que é a temperatura mais elevada. E o θ2 é a temperatura quando a espessura termina, sabe? Então, lá embaixo tem a temperatura da chapa e em cima tem a temperatura no interior da panela. É devido a essa diferença que está acontecendo a condução, certo? E ele se chama Φ de fluxo porque ele é medido em joules por segundo, calorias por segundo, é quanto de energia passa ali em função do tempo. O Φ é calor dividido por intervalo de tempo. Deu para entender quem é o A, quem é o E, quem é o θ e tal? O K é a constante de transmissibilidade de calor do material. Então, é a propriedade do material. Você tem que saber? Não. Se você tiver que calcular, o enunciado vai te dar, tá bom? Então, quanto melhor for essa constante, quanto mais alta, melhor vai ser o comportamento da sua condução, da sua panela nesse caso, porque é desejado que ela receba o calor da chapa. Por isso que é um metal, né? Para fazer essa condução de forma fácil, tá bom? Fácil, condução. Segundo caso se chama convecção. É necessário o movimento de um fluido. Ó, normalmente ocorre entre o ar e um objeto, um corpo sólido. Um exemplo é a brisa do mar. E mesmo tá naquele dia quente, você tá lá com o corpo super quente, recebendo a luz do sol, a temperatura já tá alta. Quando você sente o vento passar pelo seu corpo, você tem uma sensação de refresco, tá? Refrescando meu corpo, né? Então, quando o ar passa por você, ele leva o calor embora, mesmo ele estando a uma temperatura elevada. Porque pensa, você tá lá, aqui em Araraquara, tá num dia de super calor. Você pega e liga o ventilador do seu quarto, mesmo que esteja abafado, você vai ter a sensação de que tá mais fresco, né? Que tá refrescando você. Então, é necessário o movimento de um fluido, que normalmente é o ar, passando por um corpo sólido. Então, ele não acontece, a convecção não acontece se não houver matéria. Se não houver o fluido passando pelo sólido, né? Não acontece a convecção, tá? E o último caso de transmissão de calor se chama irradiação. Terceiro, irradiação. Não é o único, não requer matéria para ocorrer. Que mais? É a transmissão de calor através de ondas
eletromagnéticas. E um exemplo são os raios de sol. Quando a gente estuda geografia, lá a gente aprende assim: o Sol é a fonte de energia primária do planeta Terra. Se a gente não receber a luz do Sol, toda a nossa energia vai acabando, né? Então a ideia é que quando você tem ondas eletromagnéticas, por exemplo, essa lâmpada, ela emite luz e quando a luz chega em qualquer superfície, uma parte é absorvida, outra parte é refletida. Então essa absorção pode aquecer a superfície. É claro que a luz da lâmpada é projetada para não aquecer, mas se a luz do sol vem e incide aqui nas cadeiras, as cadeiras vão ficar quentes, tá? Então isso é a condução a transmissão de calor através de irradiação. É a única que não precisa de matéria para acontecer, porque senão a luz do sol que está lá longe não chegaria até nós através do vácuo, que é o espaço, né?